Sorrento fica num platô assentado sobre penhascos de saibro, altos e perpendiculares, que criam um contraste cromático absolutamente único na península italiana, entre o azul da água, o verde das plantações cítricas e o vermelho da rocha. A fama turística de Sorrento remonta ao século XVIII, ou seja, ao tempo das primeiras estadas de artistas, escritores e viajantes do norte da Europa, atraídos pela natureza singular, pelo clima doce e pelas memórias poéticas do passado. O centro histórico de Sorrento mostra em seu conjunto todas as complexas estratificações de uma longa história e guarda monumentos de alto valor histórico, como o Sedile do Minova, a Villa Correale e o Duomo do século XV. O luxuoso interior do Duomo, com 3 naves, é ornamentado por grandes telas do século XVII e contém muitas obras de escultura do século XVI, entre as quais o púlpito e o trono do arcebispo. O coro é um exemplo característico da arte do mosaico de madeira, que há 1 século e meio torna famosos os artesãos de Sorrento. A cidade é famosa também pela construção de elegantes e muito sólidas embarcações chamadas de cosi. A complexidade da construção de um pozzo faria supor a existência de apurados projetos. No entanto, os carpinteiros de Sorrento executam a sua obra seguindo ensinamentos tradicionais que são transmitidos de geração em geração. O seu trabalho segue as regras do mosaico. Cada tábua deve se adaptar àquela que a antecede e prever a que virá depois. Um breve trecho de mar separa a Península Sorrentina da Ilha de Capri. Essa é a Ilha das Maravilhas Naturais e Arquitetônicas. Sobre uma elevação rochosa, Curzio Malaparte mandou construir nos anos 30 uma mansão extraordinária, perfeitamente integrada à paisagem. Celebradas belezas da ilha, os recifes, a Gruta Azul, as atraentes ruínas romanas da Vila de Tibério criaram no século XIX o mito de Capri e atraíram do norte da Europa artistas intelectuais e ricos empresários que ali construíram mansões maravilhosas.
A estrada que sobe para a extremidade do golfo passa por Sant'Agata dei Due Golfi, para depois descer em curvas vertiginosas rumo à costa amalfitana. O primeiro centro que encontramos é Positano, um exemplo extraordinário de urbanização vertical em terraços artificiais. A disposição falsamente natural das casas, escadarias e jardins ao longo da elevada saliência rochosa acabou produzindo um aspecto de presépio altamente sofisticado. O encanto paisagístico da costa amalfitana é o produto do secular trabalho humano. Aqui, a montanha inacessível foi suavizada, humanizada e tornada encantadora pelas numerosas plantações cítricas de cor verde escura, pelos pequenos tetos brancos das casas e pelas cúpulas esmaltadas das igrejas. Os vales íngremes nos quais se precipitam os rios que provêm do planalto de Agerola são um dos elementos característicos da costa. Semelhantes aos fiordes, evocam assustadores cataclismas naturais. O Vale de Furore, próximo a Praiano, é a mais conhecida dessas fendas. Em seu nome se resumem os pavores ancestrais da natureza descontrolada e a fúria das batalhas navais entre as frotas amalfitanas e sarracenas. Em Ravello, os contatos frequentes com o mundo siciliano na Idade Média deram origem às influências artísticas próprias daquela região, caracterizadas pela fusão de elementos bizantinos e árabes normandos. Exemplo disso é Duomo, e em particular o seu púlpito, sustentado por colunas retorcidas apoiadas sobre leões de mármore e enfeitadas por mosaicos. Ravello fica sobre um terraço natural, situado 300 metros acima do casário de Atrani. As suas residências nobres e os seus jardins o transformaram num dos lugares mais sublimes do mundo. Villa Ruffolo e Villa Siembroni são muito conhecidas devido às suas construções que englobam elementos medievais e pelos panoramas extraordinários que se descortinam de seus mirantes. Nesses lugares hospedaram-se várias vezes Boccaccio e Wagner, e em tempos mais recentes Greta Garbo e Jacqueline Kennedy. Do terraço do infinito de Villa Siembroni, que inclui um magnífico jardim, a vista passeia sobre o Golfo de Salerno e pela costa até Capa d'Orso.
Também Vila Rúfulo, dominada por torres da 13, abre-se sobre um atraente jardim famoso pelas suas plantas exóticas, de cujo terraço se pode apreciar outro extraordinário panorama da costa. Amalfi, construída diante do cenário de um vale de paredes perpendiculares, foi a primeira das gloriosas repúblicas marítimas da Idade Média. O principal monumento de Amalfi e a expressão de seu orgulho urbano é o Duomo, construído entre os séculos XIII e XIV. A Porta de Bronze é uma preciosa obra de arte fundida em Constantinopla no século XII, quando Amalfi, no apogeu de seu poder, podia se permitir uma tal ostentação de opulência. O interior a 3 naves foi refeito na época barroca, conservando as estruturas das origens, as colunas antigas, os mosaicos e os afrescos medievais. A fachada, refeita em grande parte no século passado, e o campanário são em estilo árabe-normando, como os grandes edifícios sicilianos do mesmo período histórico. O adjacente claustro do Paraíso foi construído no século XIII como um cemitério para os cidadãos ilustres do local. O pórtico que o circunda tem característicos arcos góticos e entrelaçamentos ornamentais em estilo árabe. Talvez seja difícil hoje entender a importância de Amalfi no século XII. Como um centro tão pequeno, conseguiu se transformar numa das maiores potências do Mediterrâneo. No entanto, como testemunham as tábuas amalfitanas guardadas no Museu Cívico, Amalfi era tão importante que os seus regulamentos comerciais e marítimos continuaram em uso na bacia do Mediterrâneo até o século XVII. Também remonta àquele passado longínquo uma pequena indústria de papel feito à mão, que tem o seu centro no Vale dos Moinhos. As fábricas de papel do Vale, movidas por quedas d'água, são consideradas as mais antigas da Europa. Hoje em dia, o papel de Amalfi é usado sobretudo com fins ornamentais e para reproduções artísticas de valor. Os habitantes da costa nunca abandonaram sua segunda vocação, a agricultura, ligada à construção de terraços e ao cultivo de frutas cítricas e oliveiras. Prosseguindo para Salerno, encontramos Citara, pitoresca aldeia de pescadores. Na Idade Média, seu porto, protegido por poderosas fortificações, constituía a saída para o mar de um vasto território controlado pela poderosíssima abadia beneditina da Trinidad, situada em Cava dei Tirreni. O nosso itinerário se aproxima do final. A última etapa é Vietri, que já se debruça sobre o Golfo de Salerno. Vietri é hoje um importante centro balneário e de produção de cerâmicas artísticas e de revestimento. A fabricação da cerâmica, que remonta à Idade Média,
foi introduzida pelos monges beneditinos, que haviam aprendido as técnicas de cozimento e de pintura com os árabes e com outros povos mediterrâneos. Esta terra de vulcões, sobre a qual paira sempre a ameaça da catástrofe natural, produziu uma das mais vivazes e criativas metrópoles da Europa. No centro do seu golfo, cercada por ilhas paradisíacas, Nápoles continua a seduzir com arte consumada e fascínio de alto nível. E de Capri até Sorrento, de Pompeia até Amalfi, gerações de visitantes contribuíram para aumentar esse mito.